Você certamente já viu essa pintura em algum momento da sua vida. É a Criação de Adão de Michelangelo, uma das cenas pintadas na Capela Sistina no Vaticano. O que você talvez não saiba é que Michelangelo não queria fazer esse trabalho. Em 1508, um grande patrono de Michelangelo era o Papa Júlio II. E o Michelangelo estava super chateado porque o Papa havia cancelado uma encomenda que ele havia feito, que era para esculpir um túmulo. Irritado com aquela situação, Michelangelo voltou para sua casa em Florença. Porém, ao voltar para Roma, ele percebeu que havia uma atmosfera meio rancorosa na corte papal. Michelangelo achava que Donato Bramante, que era um dos arquitetos preferidos do Papa, estava tramando para que ele fosse demitido, para que então o Papa pudesse contratar um grande jovem que estava despontando naquela época, que era Rafael. E quando ele voltou, ele achou que o Papa ia dar esse trabalho de esculpir o túmulo para ele, mas não. O Papa tinha outros planos para Michelangelo. O tio do Papa Júlio II tinha mandado construir uma capela na época que ele foi Papa, décadas antes. Era um belo edifício, porém ele estava um pouco deteriorado e precisaria de alguns reparos na sua estrutura. Outra área que precisaria de bastante cuidado dentro da capela era o seu teto abobadado, que ficava a 20 metros do chão. O Papa tinha muito bom gosto e era um grande admirador das artes. Então ele achava que um edifício tão maravilhoso deveria ter um teto pintado à altura. Ele queria um afresco que contemplasse os 12 apóstolos, e Michelangelo era o artista certo para fazer essa tarefa. Quando Michelangelo recebeu o convite, ele agiu de um modo muito inesperado. E não era por falta de confiança em si mesmo. Ele olhou nos olhos do único homem ao qual ele não poderia negar nada e disse não. Ele afirmava que ele era um escultor e não um pintor. O Papa achou que o motivo de Michelangelo ter negado talvez fosse porque ele estava um pouco ressentido por conta daquela história do túmulo. E talvez até fosse um pouco disso. Mas o principal motivo foi que Michelangelo não acreditava que era capaz de realizar aquele trabalho. Além disso, ele desconfiava que Bramante e Rafael tinham feito a cabeça do Papa para que ele desse o trabalho para ele simplesmente para vê-lo falhar. Nos parece muito difícil, conhecendo a magnitude da obra que ele fez, imaginar que ele estava numa posição muito semelhante à de todos nós quando assumimos uma nova tarefa criativa. Ele estava aterrorizado, ele era o melhor artista da região, ele tinha um prestígio a zelar, ele estava morrendo de medo que algo pudesse acontecer e que seu prestígio acabasse por conta disso. Assumir a Capela Sistina significaria arriscar todo o seu prestígio por uma obra que ele não queria e nem se sentia capaz de realizar. Porém, ele acabou aceitando. Talvez ele nem tenha tido muita escolha. Mas de toda forma, assumir isso foi um ato de coragem. Ele até tentou contratar outros pintores, porém, ou eles não eram muito qualificados, ou eles não entendiam muito os padrões que ele queria. Então ele trabalhou sozinho, desde a concepção até a construção dos andaimes. Quando ele subiu para pintar, ele percebeu que era muito mais difícil do que ele tinha imaginado. E foi aí que ele tentou desistir mais uma vez. Imagina só pintar um lugar tão grande, com tinta e gesso caindo na cara dele, correndo o risco da tinta secar antes da composição acabar. Era muito difícil, sem falar nos problemas arquitetônicos daquele lugar. Papa ouviu todas as queixas dele e por fim acabou dizendo que ele podia pintar o que ele quisesse. Bem, como Michelangelo estava fadado à humilhação pública, ele decidiu que ele ia falhar em grande estilo. Já que ele corria o risco de fracassar, ele ia fracassar de uma forma espetacular. Então ele fez um projeto tão complexo e tão tecnicamente difícil de realizar que ninguém ia poder botar defeito. Nem mesmo se quisessem, iam conseguir ridicularizar o resultado final. Então ele decidiu que ia pintar a história da Bíblia na visão católica apostólica romana. E a peça central seria a criação. Por 4 anos, Michelangelo pintou dia e noite, bebendo pouco e quase sem tomar banho. Passava o tempo todo com a cabeça inclinada para trás, com os braços erguidos, uma posição muito desconfortável. Mesmo assim, ele fez. Com quase 40 anos, ele terminou sua pintura. Tomou um banho, um vinho e chamou a comitiva papal para ver a sua obra. Considerando que até hoje as pessoas ficam maravilhadas quando entram na Capela Sistina, a gente pode imaginar qual foi a reação da comitiva papal quando viu a obra pela primeira vez. Nada como aquilo nunca antes foi produzido, e nem depois. Sua obra, sua técnica, sua criatividade é inquestionável, deslumbrante e incomparável. O artista encarou seus medos, seus inimigos, suas deficiências técnicas e assumiu esse enorme risco. E graças a isso, hoje nós somos gratos por ter uma obra desse porte. E você? Qual é a sua luta de hoje? De qual capela você está fugindo? Como disse Virgílio,
Seja abençoada a tua coragem. Este é o caminho para as estrelas.